caso, muito tem se falado, foi um momento de fúria, você mesma já me explicou algumas vezes do homicídio qualificado, que é isso, né? Que é quando você está em violenta emoção. Estou errado? Estou Aí é certo? o homicídio privilegiado, né? Privilegiado, desculpa, privilegiado. Isso é. Ele pode ser. Eu queria entender uma coisa. Ele está sendo olhado. Qual o crime dele, pelo qual ele foi denunciado agora? E o que ele poderia. Se ele pode vir a reverter e estar nessa parte de violenta emoção? Veja, o estudo da culpa e do dolo, inicialmente, que é o que se muito discute nesse caso, né, é um estudo muito difícil. Nós começamos a estudar a culpa e o dolo na Faculdade de Direito no nosso primeiro ano de Direito Penal. E é um estudo difícil, porque, na verdade, ele vai analisar o comportamento humano a partir da sua vontade. E a vontade, ela se exterioriza de várias formas. Mas existem momentos em que você não consegue determinar qual a vontade do agente ao praticar uma determinada conduta. A vontade era daquele resultado, era de outro resultado. É muito complexo, porque você analisa algo que é o volitivo, né, que está dentro do ser humano, está dentro da sua mente naquele momento. Como você vai saber o que se passava na mente da pessoa no momento em que ela pratica uma conduta? Se ela tinha... Existem casos que é super fácil, né, de você identificar a vontade. Se eu pego um revólver, eu empunho uma arma, eu direciono a mira para a cabeça de uma pessoa, efetuo um disparo, atinge a cabeça da pessoa e ela vem à morte, está mais do que clara a vontade no resultado morte. Certo? Então, muitas vezes até, Beto, tu falas assim, eu quero te matar. Aquela vontade é uma vontade genuína? É aquilo que eu desejo efetivamente? Então, a forma de exteriorizar essa vontade, a análise da situação fática é complexa em algumas situações. Né? Então, o que nós temos aí? Nós temos a acusação que afirma que o agente, nesse caso, ele agiu com dolo eventual. Agora, nós temos a defesa, que inclusive é exercida ali em favor do acusado, né? Ele já foi denunciado, por um excelente advogado com quem eu já trabalhei no Tribunal do Júri, é um excelente advogado, muito bom advogado do júri, né? E ele alega que ele não tinha a intenção e nem assumiu o risco do resultado morte, que ele agiu de forma culposa, dolosa, num crime antecedente, que seria causar lesão corporal na vítima, e que a morte, ela ocorreu sem que ele tivesse vontade naquele resultado ou tivesse assumido o risco de produzir aquele resultado. Que, na verdade, aquele resultado decorreu de uma ausência de um dever de cuidado, que é quando nós falamos em culpa, é a ausência do dever de cuidado. Tá? Então, é uma matéria muito difícil, e difícil demais para você explicar para um jurado, né? Porque o jurado vai ter que se colocar naquela situação. É bem complexa, é uma matéria complexa e de difícil entendimento para vários operadores do direito e, principalmente, para as pessoas leigas. Então, a defesa vai ter que provar que ele queria, sim, praticar uma lesão e que a morte da vítima decorreu de uma falta de dever de cuidado do autor. Ou seja, não era um resultado nem querido e nem
pouco previsível, aceito por ele. Então, é complexo, Entendi. é muito Interessante, complexo. interessante. É uma matéria, Beto e Carlos, que muitas vezes você se depara com ela no tribunal do júri e que a explicação dela para o leigo, às vezes até para o estudante de direito, ela é de difícil compreensão. No caso, o Ministério Público diz que, agindo da forma como ele agiu, ele assumiu o risco da produção do resultado morte. Então, vamos analisar o caso concreto. Então, sempre terá que se ver muito caso concreto. Nós temos um homem jovem de 39 anos, se eu não me engano, que com a sua vitalidade, né, total naquele momento, um homem forte, saudável, jovem, ataca um idoso de 77 anos, ainda que ele não tivesse conhecimento da idade, mas era óbvio que se tratava de uma pessoa idosa e, portanto, mais vulnerável, mais frágil, que com certeza receberia o impacto desta ação de forma diferente do que um homem jovem. A rapidez ao se virar, né? Porque ele é chamado a atenção pelo próprio neto, né? O próprio neto diz: olha o homem, vovô, e ele se vira, porque a vítima estava de costas, ele se vira. Uma pessoa jovem tem um tempo muito menor de reação, obviamente, em razão Sim. da própria idade, né, Claro. dos reflexos estarem muito mais presentes. Ali, ele viu que era um idoso, ele sabia que era um idoso. Ora, ele assumiu ou não o risco daquele golpe violento, porque foi um golpe, como dito pelo Carlos logo no início, extremamente violento. A morte dele se deu por lesão na caixa torácica, no próprio coração, né? Pelo menos é isso que nós temos dito pela imprensa. Ontem à noite, ainda conversando com meu marido, que é médico, cardiologista, eu indaguei dele, porque não tem o material na mão, não tem o laudo, então como é que nós vamos fazer afirmações aqui? Eu perguntei, ele poderia ter tido essas 3 paradas cardíacas no hospital em decorrência do traumatismo craniano? Ele falou sim. Mas ele poderia ter tido essas paradas cardíacas em razão do trauma ocasionado pelo golpe desferido contra o seu peito? Ele falou sim, também. E ao que tudo indica, nós não temos os autos nas mãos. Ao que tudo indica, o próprio médico legista, isso eu vi na imprensa, estou falando algo que eu vi na imprensa. Sim. Você sabe o quanto eu tomo cautela com relação a essas notícias, né? O próprio médico legista teria se dirigido ao fórum enquanto estava tendo, não sei se isso é verdade ou não, enquanto estava ainda tendo ou prestes a ocorrer a audiência de custódia, e teria narrado aquilo que ele viu. E o que ele deve ter visto deve ter sido algo muito impactante, a ponto de ter se dirigido até o fórum, se este fato é verdadeiro. Por quê? Um idoso com uma fratura de crânio é algo que não é tão raro. Comum. Fora do comum, Cai em certo? casa. Idosos caem, inclusive, de própria altura, né? Estão andando na rua, tropeçam, caem e podem vir a ter um traumatismo craniano. Então, ele não viu algo tão comum assim como uma queda de própria altura. Ele viu uma lesão muito grande, grave, justamente na região torácica, onde ele teria sido golpeado com aquele chute dado pelo réu. Então, veja, é diferente de eu chegar e passar uma rasteira. Veja a diferença que há. Eu passo uma rasteira em alguém na rua, essa pessoa vem, cai, bate a cabeça e morre. Está mais do que evidente que decorreu de culpa.
Ora, o que eu queria? Queria passar uma rasteira, queria derrubar essa pessoa. Qual era a minha intenção? É nítido a qualquer um que assista a uma cena dessa. Acontece que essa pessoa vem bater a cabeça no chão e este fato, ele era ou não previsível à morte? Não, Aquela história, eu existia só uma imaginei que eu ia previsibilidade? assim, eu queria machucar, mas não matar, é isso? Exatamente. Ou às Mas vezes até, haveria uma previsibilidade. assustar, né? Às vezes a Também. pessoa tem aquela coisa, vou dar um susto nesse homem. Exatamente, exatamente. Ô Solange, quando você tem um passado, no caso do Thiago, ele já tem boletim de ocorrência por desacato e até estelionato. Isso pode prejudicar a análise de que ele tenha sido por violenta emoção, isso aquilo, mostrando que ele já é uma pessoa impulsiva, que ele já até Veja. desacatou policiais. O passado pode ajudar a denúncia ou a defesa? O passado do Não, Thiago? com certeza esse passado, né, demonstra uma personalidade delinquente, como dito pelo Carlos anteriormente. Há uma delinquência, há um passeio pela vida delinquente. Com relação à violenta emoção, é importante que a gente diga o seguinte: o homicídio privilegiado, né? Então a gente sempre vai pensar no privilégio, está privilegiando o acusado, né? Por quê? Porque teria sido ele injustamente provocado pela vítima, certo? Então é necessário Tem que ter essa matemática. tem que Tem ter que essa ter esse matemática. fator. Não A basta eu ser uma pessoa impulsiva, não basta eu ser um pavio O famoso curto. 5 minutos, que falava, me deu 5 minutos. Exatamente. É necessário que eu seja injustamente, veja, e tem que ser uma provocação injusta. Então, uma provocação injusta da vítima, a vítima provoca injustamente o autor do crime. Diante dessa provocação injusta, o autor do crime incorpora-se, né, em uma violenta emoção, certo? E tem que ser logo após. O que é esse logo após? A lei não diz se são 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Volto aqui a lembrar a tua entrevista de ontem com a assistente de acusação do caso Giasse, do de Giasse. Blumenau, né? Que até tu perguntas para ela, sim, mas ele foi até em casa. O fato de haver um espaço, né? Um lapso temporal entre a provocação e a reação, eu posso ter, às vezes, 2 horas, 3 horas, 15 minutos, isso vai depender da situação fática, tá? Não é imediatamente, não é? A reação não precisa ser imediata. Por quê? Porque o agente está tomado, e daí o Carlos é a pessoa mais indicada para analisar essa situação, daquela violenta emoção que ele perde totalmente a razão. É um surto. Né? É um Eu não surto sei que eu se- digo, é um momento que você não controla Sim, mais. Exatamente, é um ausência. movimento de É uma descontrole ausência. emocional, né? E ele acaba se voltando contra a vítima em razão dessa violenta emoção. Mas veja, bater com a mão no capô de um carro, você chamar esta atitude de uma atitude, né, de uma ação injusta, de uma provocação injusta da vítima, para que justifique uma violenta emoção, nós sempre temos que analisar no direito o homem médio. Nós não podemos, a lei não pode fazer uma distinção. Ela não pode dizer assim, olha,
O João, ele tem o pavio curto. Então, para ele, basta que bata no capô do carro, porque isso já é uma injusta provocação. Não, uma injusta provocação para aquele que tem aquele pavio enorme, né? Que não vai reagir nunca, extremamente pacífico. E não, para ele tem que ser necessário tomar tapa na cara, ser xingado, ter o seu carro riscado. Não. Então, você vê pelo homem médio, né? A legislação ela não é específica para A, B, C e D, senão nós ficaríamos loucos, né? Então, para o homem médio, aquele ato constitui uma injusta provocação que possa provocar no homem médio, tamanha reação violenta como a que ele teve, de sair do seu carro, parar o seu carro no leito carroçável, ou seja, onde haviam outros carros, o trânsito precisava fluir, sair do carro, atravessar, perseguir e dar uma voadora no peito de um homem idoso a ponto de derrubá-lo. Isso é aceito às vistas do homem médio, do homem comum? Não. Se nós fizermos uma enquete, todos vão dizer, não, esta reação foi totalmente desproporcional à provocação dita por ele. Que ele tenha tomado aquilo como uma provocação, o que vamos supor, o homem médio diria? Pô, eu teria saído, aberto a porta do carro, ou aberto a janela, seu isso, seu aquilo, até cometendo aí talvez um etarismo, seu velho gagá tá batendo no meu carro. Isso é até tolerável para dentro da irritação que ele poderia sentir por ter tido seu carro apalpado. Exatamente, né? Agora, nós não vamos criar uma lei específica para esse senhor, porque ele tem problema psicológico, problemas psiquiátricos. Solange, né? E se tiver os remédios que ele toma, alguma doença tem doenças, Carlos, mentais que podem deixar a pessoa com tão pavio curto que o certo seria ele nem dirigir? Tem. Ele pode ter uma oscilação de humor, ele pode ser uma pessoa extremamente agressiva, ele pode ser uma pessoa, inclusive, com uma depressão, né, que leva ele a essa oscilação de humor e que já tem um histórico disso, da própria delinquência ser fruto de um comportamento relacionado a um transtorno relacionado ao humor, né? Ele pode ter isso. E interessante o que você está falando, Solange, que como tem pessoas, ele se sentiu ofendido pelo toque no capô. Isso fica muito claro. Essa relação que determinados indivíduos estabelecem com o carro, né? Ele se sentiu, ele se sentiu tocado. É uma extensão do corpo dele. Exatamente. Essa é a questão da máquina que a gente estava discutindo um pouco antes de você chegar. E o carro, a moto, entra muito nesse sentido. O carro se torna uma extensão. O carro, em especial, todo o carro, a moto e a arma, eles são elementos de poder incorporados. É o falo. É o falo do cara. Ele se torna extensão do seu corpo. Ele se torna um compensador da sua fraqueza inata. É essa a função da máquina, de todas as máquinas, né? A princípio. Toda máquina é uma extensão da sua incapacidade de realizar determinadas ações, então você cria a máquina para realizar isso, né? E, obviamente, né, o carro é a máquina, o carro é a moto, o veículo automotivo, são os que mais estão incorporados isso pela natureza,
né? E pelo status também, e pelo status e pela via comum que ele está, né? Hoje em dia ele é comum. Saber que está praticando crime ou não tem condições de se controlar. Ele sabe que aquilo é um crime, mas ele não tem condições de se controlar para evitar a prática do crime. Mas eu tenho que ter uma doença mental. E não é o caso. O fato de você ter uma patologia não é uma doença mental. Nós não estamos falando de uma pessoa, né, que esteja alijada da sociedade em razão de uma doença mental pré-existente, né? Tá. Ele foi denunciado por... Ele foi, pelo que eu vi na imprensa, pelo que eu pude ler, né? Ele foi denunciado por homicídio duplamente qualificado em razão do motivo fútil, se eu não me engano, foi fútil, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Veja, nós temos no direito várias teorias, né? A defesa ali, ela vai poder dançar este baile, né? Com várias teorias que existem. Você pode falar que o dolo eventual ele é incompatível com a qualificadora subjetiva, que seria da motivação, né? E existe quem entenda dessa forma. Ora, se eu não tinha o dolo direto, eu não posso falar em motivação fútil para o homicídio, porque o resultado morte não era um resultado querido. Eu assumo o risco de produzir aquele resultado. Agora, como que eu vinculo o motivo no dolo eventual? Existem várias teorias, é claro que também o Ministério Público terá argumentos jurídicos, decisões jurídicas, no sentido de se admitir a compatibilidade da qualificadora do motivo fútil, mesmo no dolo eventual, né? Já há quem entenda que somente as qualificadoras, qualificadora é tudo aquilo que torna, né, no caso do homicídio, que torna o homicídio de simples a qualificado, ou seja, de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos, certo? Se eu tenho um homicídio simples, 6 a 20. Se eu tenho um homicídio qualificado, ele vai de 12 a 30. Essas duas qualificadoras, uma delas é subjetiva, que é a motivação do crime, que há quem entenda que não há compatibilidade, porque o dolo não é direto, é um dolo eventual. Há também decisões do sentido contrário. E há um entendimento de que as qualificadoras objetivas, que são aquelas decorrentes do meio e modo de execução do crime, elas são compatíveis. Então, veja, eu tenho um homem de 39 anos que vê um idoso que está de costas, portanto, sem poder oferecer resistência, eu escolho aquele modo, aquele meio de execução que torne a minha ação muito mais facilitada e a reação muito mais dificultosa, certo? Então, mesmo para a prática da lesão, ele faz a opção por atacar pelas costas. Ainda que a vítima tenha conseguido virar-se e receber o golpe frontalmente, não foi em tempo suficiente que permitisse a ela fugir, evitar, aparar o golpe, ainda um senhor de 77 anos. Né? Porque poderia ter sido de costas, né? Poderia ter sido de costas. Se ele não se virasse... Sim. Tudo indica que ele atacaria pelas costas, o que também já está... Ele estava indo, né, embora, né? Exatamente. E quem anuncia é o neto. Então, ele teria ainda essa atitude covarde de atacá-lo pelas costas. A ação foi covarde. A reação da vítima, né? Infelizmente, mas também, como diz o Beto, não há
como ter uma, como é, Beto? Eu sempre me Realidade esqueço. paralela. Realidade paralela, né? Se ele não tivesse se voltado de frente, o golpe tivesse sido pelas costas e ele tivesse, provavelmente cairia né, com a face para o Cara, né? chão, Sim, porque ele né? não estava esperando, né? Não estava esperando, né? Esse volteio no corpo acabou expondo uma parte muito mais vulnerável e muito menos protegida, até mesmo porque esses órgãos estão muito mais à frente, né? E acabou ocasionando a morte, que acredito eu, temos que esperar o laudo, que acredito eu que a morte tenha se dado não pelo traumatismo, pode ter sido até uma concausa, né? Pode, não pelo traumatismo, traumatismo craniano, mas sim pelo trauma impactante. Veja, qual é o peso desse golpe, Sim. né? Qual é o impacto? Qual é o peso desse golpe dado no peito dessa pessoa? Se ele tivesse dado o golpe, como disse ele na reconstituição, na região do quadril, teria tido o condão de derrubá-lo e causar uma lesão, né, craniana. Aí talvez até ele pudesse até dizer, olha, não, eu não tinha intenção, jamais pensei que ele pudesse bater com a cabeça, mas veja, ele dá o golpe numa região nobre do corpo e com tão impactante a ponto, provavelmente, o que eu perguntei para o meu marido, é claro, tudo falando em tese, é que o coração ele é um órgão essencialmente muscular, né? Em que há o rompimento do músculo do coração, que é o que faz com que o coração Sim, bombeie o bombei. sangue. A partir do momento que ele passa a não ter um bombeamento regular, ele pode causar as paradas cardíacas. Tudo isso nós temos que ver o laudo, mas isso é possível que tenha ocorrido. Romper o músculo cardíaco e, claro, nós estamos falando de um idoso. O músculo cardíaco de um idoso não é o músculo cardíaco de um homem de 30, 40, 50 anos. É um músculo cardíaco, mesmo que ele não tenha nenhuma patologia, né, Sim. cardiológica, não tenha nenhum problema cardíaco, é um músculo como todos os outros músculos do corpo de um idoso, muito mais frágil do que de uma pessoa mais jovem, né?